Saúdos amados com a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 27. Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 27. Nós leremos do versículo 45 até o versículo de número 44. Mateus, capítulo 27, do verso 45 até o verso 54. Palavra do Senhor, infalível, inerrante, suficiente, autoritativa. Assim está escrito: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti seja a honra, a glória, a majestade e império e soberania pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra registrada que chegou até nós. Nós que éramos gentios, nós que não fazíamos parte do Teu povo, mas aprove a Ti nos chamar no tempo e no espaço a essa bendita aliança na qual estamos firmes por Tua graça. Muito obrigado. Abençoa-nos. Mais uma vez te suplicamos, abençoa-nos com a Tua palavra, Senhor, com a compreensão dela em nossas vidas. Vivifica a Tua igreja, Senhor. Edifica a Tua igreja. Ó, dá-nos a Tua graça, Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós. Edifica a Tua igreja, aqueles que já são Teus. Que saiamos daqui mais alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus. E aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, que eles possam fazê-lo. Converte os nossos jovens. Converte nossas crianças, nossos filhos. Concede a nossos pais a alegria de vermos declarando o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós começamos com uma pergunta. Qual foi algum momento na sua vida que um grande acontecimento houve, que foi tão impactante, que até hoje você se lembra? Qual foi o acontecimento na sua vida? Talvez os mais jovens, crianças, adolescentes, ainda não tenham passado por isso, mas certamente deve ter havido um momento em que houve um grande acontecimento que até hoje você lembra. O que isso tem a ver
com esse sermão de hoje. Guarde essa resposta para você mesmo. E ao final, espero em Cristo Jesus que nós vejamos essa resposta refletida aqui nesse sermão. Mas nós estamos aqui diante da palavra santa do Senhor. E essa passagem que o apóstolo Mateus deixou registrado é de tremenda importância para nós. O apóstolo Mateus escreveu este evangelho para judeus. Guardem bem isso, porque vai ser importante ao longo dessa tentativa nossa em Cristo Jesus de compreender essa passagem. Ele estava escrevendo para judeus. Isso é tão certo que este evangelho inicia dizendo que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então ele cita, o apóstolo Mateus cita o rei mais famoso de Israel, rei Davi, e cita o patriarca Abraão. E logo em seguida, isso lá no capítulo 1 de Mateus, ele começa a falar dos reis em sequência. E o último grande rei aguardado é Jesus Cristo. Mateus estava escrevendo para judeus. Assim como cada evangelista estava escrevendo para um povo específico. Lucas estava escrevendo para gentios, na verdade estava escrevendo para um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos quem é, talvez seja um apelido. Teófilo significa amigo de Deus. Marcos estava escrevendo para um povo gentio, irmãos que haviam se convertido talvez na cidade de Roma, que era a capital do império. Então, cada evangelista escreveu para um povo específico. Mateus estava escrevendo para judeus. Mas nós estamos aqui, diante desse relato da morte do Senhor Jesus Cristo, e nós dividiremos esse estudo, para melhor compreensão, em 5 partes. Do verso 45 até o verso 46, nós veremos as trevas e o clamor da agonia. Do verso 47 ao 49, nós veremos o desprezo que os ímpios impuseram ao nosso Senhor. O verso 50, a morte do nosso Senhor. Do verso 51 ao verso 53, nós veremos os sinais acompanhantes da morte do Senhor. E verso 54, a conclusão do oficial romano que foi testemunha ocular daquela execução do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Mateus estava escrevendo para judeus, e ele vem relatando, e vem se gastando, e vem detalhando, lá desde o capítulo 26, a ceia do Senhor. Ele mostra que Pedro é avisado de que trairia o Senhor, e logo em seguida ele mostra o Senhor Jesus Cristo sofrendo no Getsêmani, clamando por sua vida, mas entregando aos cuidados de Deus Pai a sua vida. Logo em seguida ele mostra que o Senhor Jesus Cristo é preso, ele comparece perante o Sinédrio, isso tudo no capítulo 26. Logo em seguida é mostrado que Pedro nega a Jesus, aquele apóstolo que disse que entregaria a vida, se necessário fosse, pelo Senhor. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo é entregue a Pilatos, o governador romano, que era quem decidia, quem tinha o poder judiciário nas mãos. Logo em seguida é visto o suicídio de Judas. Percebam, irmãos, uma sequência de acontecimentos. Logo em seguida, a partir do verso 11, no capítulo 27 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo comparece diante de Pilatos. E nós sabemos a história, que Pilatos percebeu que o Senhor Jesus Cristo era um homem justo, não tinha cometido pecados, não tinha cometido nada para estar ali. Mas Pilatos, covardemente, lava as mãos, como que dizendo, não tenho nada a ver com isso, isso é com vocês que querem matá-lo. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo é entregue aos soldados e é mostrado no verso, aí Mateus capítulo 27, verso 26, que diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado.
Mateus não entra em detalhes aqui. Mas a crucificação era uma execução comum no Império Romano para criminosos perigosos. Ele não entra em detalhes, mas diz que o Senhor Jesus Cristo foi açoitado e entregue para ser crucificado. O açoite aqui, irmãos, isso é para a gente ir compreendendo a passagem. O açoite aqui era feito com um azorrague, um chicote, na verdade uma sequência de chicotes, um conjunto de chicotes, que era famoso entre os soldados romanos. Flagrum era o nome. E havia pedaços de metal, pedaços de ossos, e era para ferir mesmo, era para deixar a pessoa literalmente em pedaços. Isso os historiadores vão contando depois, mas Mateus não entra em detalhes. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 32 de Mateus 27, é dito, ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois de açoitado, tem que levar a cruz, mas não a cruz inteira, é só a trave. Quando chega no Gólgota, já está fincado aquele pedaço de pau para colocar a trave. Mas percebam que é outro homem que leva a cruz, outro homem que leva a trave. Por quê? Porque ele está muito ferido. Os golpes foram profundos. Ele está gravemente ferido. E aí, logo em seguida, é mostrada a crucificação a partir do verso 33 de Mateus 27. O Senhor Jesus Cristo é crucificado às 9 horas da manhã. E, lembrem, os judeus, eles contavam os dias a partir das 6 da manhã. O início do dia. Então, lá em Marcos, capítulo 15, verso 25, é dito que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na 3ª hora do dia. Portanto, seria 9 horas da manhã para nós. E ele passa 6 horas na cruz. Porque ele morre às 3 da tarde. Aqui no relato de Mateus é na 9ª hora do dia. 3 horas da tarde para nós. Então, ele passa 6 horas ali. Das 9 da manhã até meio-dia, é o relato do verso 33 ao verso 39, que é mostrado em Mateus 27. Os judeus zombando, os transeuntes, aqueles que passavam e viam, também blasfemavam do Senhor, meneando a cabeça, como diz aí no verso 39. No verso 42 diz, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Percebam a zombaria, o desprezo. Isso das 9 da manhã até meio-dia. E aí entra o nosso texto. Verso 45, de Mateus 27. Desde a hora sexta, até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra. Olha, hora sexta, meio-dia. Lembre que os judeus contavam das 6 da manhã, 6 às 6. Hora sexta é meio-dia. Hora 9, 3 da tarde. Houve o que, irmãos, aí? Que é dito no texto? Trevas. Isso tem grande significado. Porque houve trevas sobre toda. Por que tem grande significado? Porque o Senhor Jesus Cristo aqui está derramando a sua vida em resgate por muitos. Ele está sendo feito pecado por nós, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Ele está sendo ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O que significa trevas aqui? Trevas na Bíblia, e aparece muitas vezes essa palavra, é sempre associado a juízo de Deus. Peço que os irmãos abram livro de Apocalipse, para a gente compreender melhor essa questão das trevas. Livro de Apocalipse, capítulo 6. Livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Apocalipse 6, 12. Diz assim,
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Mas percebam, o verso 12 diz: o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. E ele diz que é a ira de Deus caindo sobre os ímpios no dia do juízo. O escurecimento do sol, na Bíblia, as trevas, está associado a juízo divino. E aí eu repito, o Senhor Jesus Cristo está aqui, já há 3 horas na cruz, e no meio-dia, irmãos, isso é significativo, no meio-dia, claro, escuridão total. Significando que é o juízo de Deus sobre o próprio Filho. Para salvar quem? Os seus eleitos. Verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ferido, muito machucado, depois de muita zombaria, crucificado. É uma cena horrível, irmãos, horrível. É tão terrível essa execução que nenhum romano era executado dessa forma. Somente para criminosos, para a gente de fora do Império Romano. Nós sabemos como, hoje nós sabemos como é. E não tem como nos filmes ou nos desenhos aquela toalhinha na frente, não. O criminoso, o condenado, era morto sem roupa, para envergonhar. Terrível. Tentem imaginar uma pessoa sangrando, agonizando, suplicando por ar. Porque o peso do corpo vai esmagando o pulmão. A morte terrível. E o Senhor Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Este grito era para mim, era meu, era seu, meu irmão. Era seu, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo está sendo ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E logo em seguida a isso, e a segunda parte, o desprezo demoníaco de quem assistia aquela cena. Os irmãos podem ler verso 47, todos juntos? E alguns... Olha, ele está chamando por Elias. Estão se divertindo, irmãos. Estão se divertindo. São os inimigos do Senhor que estão embaixo. Eles confundiram. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está chamando por Elias. E no verso 48 diz: E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os teólogos, os historiadores contam que os condenados, sofrendo horrivelmente, eles faziam isso para mitigar, para diminuir um pouco o sofrimento deles. Mas o Senhor Jesus Cristo também está citando passagens do Antigo Testamento
Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, verso 1, que foi escrito pelo rei Davi quando era perseguido pelos seus inimigos no Antigo Testamento. Também aqui, quando, no verso 48, alguém corre e molha a esponja no vinagre, coloca na ponta de concha e dá a beber ao Senhor, também é lá do Salmo 22. É o lamento do Messias ali. É um salmo messiânico, iria acontecer com o Salvador. Mas quem escreve é Davi, por estar sofrendo perseguições e a ponto de perder a própria vida diante de seus inimigos. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui está cumprindo aquilo que foi profetizado. Lembrem, irmãos, lembrem. Mateus está escrevendo para quem? Judeus. Eles conheciam essas passagens. Eles conheciam. Muito bem. Verso 49. Os outros, porém, diziam. O que é que diziam? Deixa. Vejamos. Percebam, irmãos. Tudo isso faz parte da zombaria, do desprezo. Uma zombaria macabra. Terrível. Deixa. Vamos ver se Elias vem salvo. Deixa ele aí. Os outros, porém, diziam, deixa ele. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Elias, o profeta do Antigo Testamento. E no verso 49, aliás, o verso 50, que é o ápice do evangelho, desse evangelho de Mateus, que é o ápice da vida do Senhor Jesus Cristo, é o verso 50. Os irmãos podem ler, por gentileza, todos juntos. Isso na hora nona, 3 horas da tarde. No crepúsculo da tarde, que era quando o cordeiro, na festa judaica, lembra que ele morreu na época da Páscoa, exatamente na época da Páscoa. É o momento em que o cordeiro é sacrificado, que tira o sangue, em que ele é preparado para ser comido com ervas amargas, lembrando a saída do povo da aliança do Egito. Está exatamente se cumprindo aqui. Exatamente na festa da Páscoa. Este Deus homem que está morrendo aqui é o Cordeiro Santo, aquele que foi prometido. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Adão e Eva pecaram, terrivelmente, pecado terrível, uma ofensa grave diante do Senhor. E o Senhor vira para a serpente e diz, o descendente da mulher esmagará a tua cabeça. Ele esmagará a tua cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Morte. Morte está envolvida aí. Está aqui. Está se cumprindo exatamente como foi profetizado no Antigo Testamento. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Estava no controle da situação. Nada está acontecendo aqui sem o decreto eterno do Senhor. Nada está acontecendo aqui por acaso, não. Tem nada por acaso aqui. O Senhor está no controle. Os inimigos do Senhor fizeram tudo aquilo para matá-lo, para calá-lo. Por trás disso tudo, o diabo estava também fazendo com que o Senhor Jesus Cristo, tentando fazer com que ele pecasse, que esse era o objetivo, Assim como ele conseguiu derrubar Adão, ele queria derrubar o segundo Adão, mas não conseguiu. Logo depois da morte do Senhor, são vistos sinais sobrenaturais que acontecem ali no Calvário. Olha o verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Percebam, tem uma sequência lógica aí. Trevas e o Senhor Jesus Cristo, e não entendemos isso, ele estava experimentando a ira amedrontadora do Deus Todo-Poderoso sobre si. Quando ele morre, logo em sequência, o que acontece? Verso 51, logo na entrada, eis que o véu do santuário se rasgou. Que véu é esse? Que santuário é esse? Peço que os irmãos abram para a gente entender isso. Lá em Êxodo, capítulo 26. Êxodo, capítulo 26, verso 31. Êxodo 26, verso 31. Quando o Senhor dá ordens a Moisés para preparar o templo, as cortinas e tudo mais, ele dá ordem para Moisés. Êxodo 26, 31 diz, os irmãos podem ler, por gentileza? Com querubins, guardem bem isso, com querubins. E o verso 33, os irmãos podem ler, por gentileza? De extrema importância isso aqui. Uma cortina e bordar 2 anjos, os querubins. Lembram quando Adão pecou e foi expulso? O Senhor colocou um anjo com uma espada para impedir o acesso. Nós não tínhamos acesso ao Senhor. Todos nós aqui, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, todos nós, homens, mulheres e crianças, não tínhamos como escapar dessa ira terrível de Deus contra o pecado. Não tínhamos. Não havia chance para nós. Nenhuma. Mas, para o louvor da glória da sua graça, Ele enviou o seu Filho amado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 33 de Êxodo 26, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Dentro, na parte de dentro da cortina, havia a arca do testemunho. A tampa da arca era chamada de propiciatório e havia 2 anjos, um de frente para o outro, simbolizando o Senhor Deus entronizado ali. A santidade dele ali. Ninguém podia ter acesso. A cortina separava. Era isso que estava descrito e era isso que Moisés fez e colocou no santuário. Voltando para Mateus. Mateus capítulo 27. Verso 51. Logo em seguida a morte do Senhor, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Com certeza essa cortina não era fininha não, era grossa. E não foi uma pessoa que rasgou. Uma pessoa, era alta. Então a pessoa não saiu rasgando de baixo para cima. Rasgou como? De alto a baixo, para indicar que era o Deus vivo que estava à frente disso. Mas isso depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Então a morte de Cristo rasga o véu, rasga o santuário e dá livre acesso aos seus eleitos. Por isso que nós estamos aqui, em Cristo Jesus. Ele ouve as nossas orações, Ele aceita os nossos cânticos, por causa dessa obra perfeita na cruz do Calvário.
E tem mais, tem um outro significado. Que a lei cerimonial, o povo da aliança precisava matar o cordeiro na Páscoa, preparar-se para... Foi abolido, a lei cerimonial passou. E o que se faz agora no lugar? A pregação da palavra e a ceia, que foi que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. A lei cerimonial passou. Se tornou obsoleta. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram o quê, irmãos? Os sepulcros. E muitos o quê? Corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Nós estamos vendo os sinais. O primeiro sinal foi a cortina rasgada. O segundo sinal, o tremor de terra, ou seja, terremoto. Tremor de terra, as rochas fendidas e os túmulos abertos. Lembre que naquela época, essa época aqui, o cemitério não era, a pessoa não era sepultada no chão, era sepultada dentro das cavernas, das grutas. Fenderam-se essas rochas. E muitos túmulos foram abertos. E o verso 52 diz: abriram-se os sepulcros, são as grutas, são as cavernas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vamos primeiramente ver o que não é que está dizendo aqui. O que não é que está dizendo aqui. Esses que estão saindo dos sepulcros. O que não é? Não são mortos-vivos. Não são. Não são zumbis. Não são. Por quê? Porque eles ressuscitaram. Quando ele diz aqui, corpos de santos, corpo na Bíblia é a pessoa toda, corpo e alma, viva. Não são zumbis aqui. E não entraram na cidade para assombrar ninguém. Não, não é. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Eram santos, eram crentes, eram pessoas que aguardavam o Messias chegar. Morreram na fé. Como diz a Epístola aos Hebreus, morreram na fé, sem ter visto. Mas, percebam, verso 53. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles foram ressuscitados logo depois da morte. Lembrem aqui, o contexto é esse. Morte, então eles ressuscitaram. E depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, 3 dias depois, no primeiro dia da semana, eles entraram na cidade. Essa é a ideia. Tudo bem, irmãos? O Senhor Jesus Cristo morreu, eles ressuscitaram, e depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, é que eles entraram na cidade. Aí vem a pergunta, mas onde é que eles ficaram, então? Entre a ressurreição, aliás, entre a morte do Senhor e a ressurreição dele. Onde eles ficaram? Qual é a resposta? Não sabemos. Não sabemos. Não é dito aqui, ninguém vai inventar. Assim como, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, ele não fica o tempo todo com os discípulos, ele faz aparições. Aparições. E onde é que ele fica quando ele não está com os discípulos? Ninguém sabe. Não sabemos. Mas o fato é que ele está dizendo, ressuscitaram. E entraram na cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém, a Jerusalém antiga. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Por que isso está acontecendo? Que significado tem? Essa ressurreição desses santos. Não foram todos, foram alguns. Quem foram? Quem foram? Ninguém sabe. Não é dito. Mas eram santos. E é um apóstolo que está escrevendo aqui. Pela sua perfeita obediência, obediência de Cristo, pela perfeita obediência dele, pelo sacrifício de si mesmo, o Senhor Jesus Cristo satisfez plenamente a justiça do Pai. Por isso que esses santos foram ressuscitados. Porque foi aceitável diante de Deus Pai aquele sacrifício. Ele aceitou. Porque foi perfeito.
E tem mais. O Senhor Deus, Ele nos dá uma pequena amostra, uma amostra compacta do que vai acontecer no último dia. Porque o que vai acontecer no último dia? Com os crentes e com os não crentes, eles vão ressurgir. Os mortos, aqueles que estão mortos. Se nós estivermos lá, vivos, nós seremos transformados. Num piscar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Mas estes foram ressuscitados logo depois da ressurreição, indicando o seguinte: que a morte de Cristo, e com a ressurreição destes, Ele nos dá uma garantia, uma amostra do que vai acontecer. Nós que cremos no Senhor, se nós morrermos crendo no Senhor, nós seremos ressuscitados em glória. É isso que ele está dizendo. É uma pequena amostra, irmãos. Ele não diz assim, vai ser ressuscitado no último dia, mas não tem nada dizendo, não tem nada. Não, tem sim, está aqui. É uma prova, uma pequena prova. Depois da morte do Senhor, eles foram ressuscitados. E depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, eles entraram na cidade santa, em Jerusalém antiga, e apareceram a muitos. É uma prova cabal de que o sacrifício perfeito do Senhor foi satisfeito plenamente. Foi plenamente satisfeito e o Pai aceitou. Percebam a virtude e a eficácia dos benefícios de Cristo sobre o seu povo eleito. Tem mais um sinal. Acabamos de falar, a ressurreição dos santos. Então foram 3 sinais: a cortina rasgada, o tremor de terra, as rochas fendidas e os túmulos abertos, isso numa sequência, num conjunto só. E o terceiro sinal, acompanhante da morte de Cristo, a ressurreição dos santos, que é a nossa garantia, a garantia da gloriosa ressurreição dos filhos de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo exulta, irmãos. Peço que os irmãos abram 1 Coríntios, capítulo 15, uma passagem famosa. Ele exulta, porque o último inimigo a ser derrotado é a morte, será a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54. Ele diz, está falando sobre a ressurreição. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E no verso 57 ele diz, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo temos vitória, irmãos. E é por isso que esse mesmo apóstolo Paulo, nosso irmão, lá em Romanos, ele diz, somos mais que vencedores. Não precisamos temê-la. Ela foi derrotada. E será definitivamente derrotada quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E nós habitaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lá não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes, nada, só alegria e adoração ao Senhor. Voltando para Mateus, capítulo 27. E a conclusão a que chegou o oficial romano. Verso 54, os irmãos podem ler, por gentileza. Todos juntos. O centurião era um pagão aqui. Era um pagão. O centurião era um oficial romano, era alguém do exército romano que comandava 100 homens. Centurião, de 100. Centurião.
Então ele é que está comandando o pelotão aqui de execução desses três, porque o Senhor, não é só o Senhor Jesus Cristo está aí sozinho, não, ele tem mais dois com ele. Então eles estão trabalhando ali para executá-los. Então esse oficial, ele que estava aguardando junto com os demais, o Senhor Jesus Cristo e os demais que estavam sendo executados, ele, verso 54, vendo o terremoto e tudo o que se passava, o que se passava? Tremor de terra, as rochas fendidas, os túmulos abertos, ele estava vendo. A escuridão, no meio-dia, completa escuridão, ele estava vendo. Vendo tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Apavorados, nunca viram aquilo, executaram um monte de criminosos, nunca viram aquilo. Nunca viram um homem crucificado dizer, Senhor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Nunca viu aquilo, nunca viu. Ficou possuído de grande temor. E ele com os demais disseram, verdadeiramente, este é filho de Deus. E existe um debate aqui no céu. Ele se converteu? O que é? O que aconteceu aqui? Ele se converteu, não se converteu? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é o seguinte, que os romanos, eles tinham a mentalidade dos gregos. A mentalidade dos gregos era assim, aquele que é vitorioso em batalhas é um filho de Deus, é filho de Zeus, filho de... E vem outros deuses, Afrodite, não sei o que mais, aquelas besteiras. Então, os romanos, eles tinham essa mentalidade. Por exemplo, o rei Alexandre, da Grécia, inculcou que era um filho de Deus. Eu estou vencendo batalhas, olha só os territórios que eu estou ganhando, eu sou um filho de Deus. Aí, botou na cabeça que era filho de Deus. Pegou malária e morreu. Não sei se foi malária, não sei se... Acabou. Então, o centurião, ele tinha essa mentalidade. Alguém muito especial, que ele está vendo muito diferente, é um filho de Deus. Então, ele chega a essa conclusão. Tudo diferente, muito diferente, nunca viu aquilo, eles verdadeiramente, assustado, verdadeiramente, este é o filho de Deus. Não era uma pessoa comum, isso a gente pode garantir. Ele percebeu que não era uma pessoa qualquer que estava morrendo ali. Era muito diferente, muito diferente. Mas Mateus, que está escrevendo para quem? Judeus. Ele está dizendo, verdadeiramente, este era filho de Deus. É aquele que foi prometido. Estão entendendo, irmãos? Perceberam? Tem mais. Aqui, não parece, mas é uma crítica dura. Mateus é judeu. Está escrevendo para judeus. E é uma crítica dura em cima dos judeus. Por quê? Porque o Messias que foi prometido, há séculos, eles aguardavam há séculos, quando ele chegou, o que eles fizeram? Mataram. O apóstolo Pedro é muito mais direto lá em Atos. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. É muito mais duro naquele sermão. E a gente fica pasmo. Como que Pedro não foi apedrejado ali? Mas era pela misericórdia do Senhor. O Senhor estava querendo alcançar aqueles 3.000 que logo em seguida foram alcançados. Mateus está dizendo isso. Olha, um pagão reconheceu que era o Messias e vocês não reconheceram? É como se ele estivesse dizendo isso. Entenderam, irmãos? É isso. Mas quais as aplicações desse texto para nós? Nós que estamos aqui e confessamos o nome do Senhor, como é que nós não aplicamos isso aqui? Irmãos, que preciosidade. A Epístola aos Hebreus diz assim, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Alguém tinha que pagar o meu pecado. Alguém tinha que pagar o seu pecado. Alguém. Eu não tinha como pagar. E nem você. Nós iríamos passar a eternidade no tormento infernal. Porque não tínhamos como pagar. Não tínhamos. A nossa ofensa
é gravíssima, gravíssima. É um Deus santo. Quem somos nós, irmãos? Mas, para louvor da glória da sua graça, ele entregou o seu Filho para que nós estivéssemos aqui. Ele nos elegeu na eternidade em Cristo Jesus e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos desarraigou, arrancou com raiz de tudo do império das trevas e nós estamos aqui, vivos, espiritualmente vivos. Nós não rejeitamos o Salvador, não, nós estamos aqui. E o que é que você faz diante disso? Peço que os irmãos abram em Hebreus, capítulo 2. Vamos ver algumas passagens que nos chamam a atenção. O que é que nós devemos fazer agora? Nós que somos salvos. Hebreus, capítulo 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, diz assim: por esta razão, porque ele está pregando Cristo Jesus, ele está falando de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, jamais. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tem como escapar? Não tem. Não existe outro nome debaixo do céu, importa pelo qual sejamos salvos. Não existe. Como escaparemos nós? E o verso 3, continuando, diz: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. E está tudo registrado aqui. Não precisamos de sinais. Não precisamos desses sinais. Está tudo aqui registrado. Confirmado, atestado aqui. Bíblia. Não negligenciemos o Senhor. Não negligenciemos a salvação. Busquemos santidade prática em nossas vidas, irmãos. Tem mais. Tem mais aplicações do Senhor para nós. Para mim e para você. Vamos abrir em Colossenses. Por gentileza. Colossenses capítulo 2. Verso 14. Colossenses 2, 14. O Senhor Jesus Cristo, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando, onde, irmãos? Na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que o apóstolo Paulo está mostrando para os colossenses e para nós? É que havia um escrito de dívida, um papel enorme de pecados seus e meus. Ou mesmo ele pode estar dizendo, o Antigo Testamento, Êxodo 20, quando mostra aqui, e você pensa bem, você não escapa de nenhum, você quebrou todos os pecados, toda a lei, quebrou toda a lei. Escrito de dívida, era uma dívida, nós estávamos em dívida com o nosso Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo encravou essa dívida na cruz do Calvário. Ele pagou. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu como uma pessoa maldita. Ele levou as nossas transgressões sobre si.
Porque Gálatas 3,13 diz que o Senhor, aliás, todo aquele que for pendurado em madeiro será maldito. E ele morreu nessa maldição, com essa maldição. Porque carregou os nossos pecados. Então esse escrito de dívida que era enorme contra nós foi apagado. Apagado. E tem mais, no verso 15 ele diz: o Senhor despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, desgraça, essa é a palavra no original. Colocou-os em desgraça. Quem? Os principados e as potestades, os Satanás e os seus anjos. Significando que ele derrotou as hostes do mal. Sozinho. Tem mais. Meu irmão, minha irmã, se nós fomos colocados nessa aliança bendita, eterna, olha o que o apóstolo Paulo nos exorta a fazer no capítulo 3 de Colossenses. Percebam. Portanto, verso 1, capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando da regeneração, da conversão. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E mais, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É uma exortação para vivermos em santidade. O que mais que ele fala? O que mais que ele nos exorta? Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E mais, verso 16, o que ele diz, irmãos? Podem ler, por gentileza. Habite habite ricamente em vós, a palavra diz, leia, meu irmão, leia a palavra. Leia e medite, se alimente dela. Ela é a tua vida, é a minha vida. Mas aí não para aí. Se a morte de Cristo é o meio pelo qual nós entramos na aliança, é o meio pelo qual ele perdoa os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados. Se nós estamos em aliança, verso 18 de Colossenses 3 diz, para as esposas, verso 18, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. No Senhor. E para nós, maridos, verso 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, se você está em aliança com este Deus. As esposas devem agir assim para com o seu marido, e o marido para com a esposa dessa forma. E para os filhos, e todos nós somos filhos aqui. Verso 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. É gratidão, é uma forma de gratidão. Isso para os filhos, especialmente para jovens, crianças, adolescentes. Para nós pais, verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Os pais aqui são os homens, nós. Não irriteis os vossos filhos para que fiquem desanimados, mas anime-os em Cristo Jesus. Servos, para aqueles que trabalham. E todos nós trabalhamos. Em casa ou fora de casa.
Porque todos nós somos trabalhadores do Senhor. Verso 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Verso 23, juntos, irmãos. Tudo, não são algumas coisas, tudo. Aí você diz, mas eu não consigo. Você pode dizer, eu não consigo. Clame ao Senhor. Ele te dará forças, irmão. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. E para os patrões, capítulo 4, verso 1 de Colossenses. Olha os patrões aqui. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos, e que também vós tendes Senhor no céu. E o verso 2, para todos também, capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ore, meu irmão, clame. E para com os de fora. E para os pagãos, e para quem não conhece a Cristo. Como nós agimos? Verso 5, capítulo 4, verso 5. Todos juntos? E o verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Se você está em aliança com este Deus bendito, nós devemos praticar isso aqui. Percebam, nós lemos a lei na liturgia. Nós não obedecemos a lei para sermos salvos. Isso é loucura. Isso deve ser condenado. Nós não obedecemos a lei para sermos salvos. O Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente a lei e morreu debaixo da maldição da lei, para que nós estivéssemos aqui. E depois o apóstolo Paulo vem de novo com a lei, mas só que não é com a lei para sermos salvos, não. É para obedecermos a lei com gratidão. É porque nós somos nova criatura. Nós vamos obedecer com alegria. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Mais uma vez, digo, alegrai-vos. Irmãos, que passagem, que humilhação. Mas esse é o nosso Senhor. Ele que foi esbofeteado, humilhado, brutalmente açoitado, crucificado, morreu uma morte ignominiosa, vergonhosa, mas ele não permaneceu no túmulo. No dia como hoje, o primeiro dia da semana, ele ressurgiu dos mortos. Guardemos bem isso, irmãos. Ele ressurgiu dos mortos. Subiu aos céus. Está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para louvor da glória da sua graça. Está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. E de lá voltará, com poder e muita glória, para julgar seres humanos e anjos. Ele voltará. Isso é certeza bíblica. Ele voltará. Diante de tudo que nós ouvimos, ele voltará. E nós aqui nessa peleja, lutando contra o pecado e falhando, ele voltará para estabelecer o estado eterno, o reino dele, de forma definitiva. E isso é um bálsamo para nós. Nós que vivemos uma época em que, diante das catástrofes, nós somos impotentes. Não sabemos o que fazer, a não ser orar e chorar. Mas isso terá fim. Nós que somos impotentes diante de autoridades que poderiam estar fazendo alguma coisa, mas não querem saber.
desonestidade para todo lado, corrupção para todo lado. E você ora e clama e Senhor, isso terá um fim. As nossas iniquidades, os nossos pecados, eles têm um dia que vão acabar. E nós, isso é glorioso, nós, agora, nós, na condição de salvos, nós, na aliança da graça, caminhamos firmes em Cristo Jesus, para adentrar a Jerusalém celestial, em Cristo Jesus. Isso é uma exortação, irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Minha irmã, permaneça firme no Senhor. A nossa expectativa, a nossa esperança jamais será frustrada. Jamais. E dessa forma, nós vimos, Mateus capítulo 27, as trevas e o clamor da agonia, do verso 45 ao verso 46. O desprezo e a zombaria macabra, verso 45 e 49. A morte do Senhor no verso 50. Do verso 51 ao 53, os sinais acompanhantes. Quais sinais? A cortina rasgada, o tremor de terra, as rochas fendidas, os túmulos abertos, a ressurreição dos santos e o verso 54, que é a conclusão do centurião, o oficial romano que estava lá. Nós começamos este sermão com uma pergunta. E nós terminaremos com ela. E a pergunta era: qual foi algo que aconteceu na sua vida e foi impactante? Que causou impacto que você lembra até hoje? Quando eu era bem jovem, um senhorzinho falou assim: olha, tem 3 coisas que vão acontecer com você e você nunca vai esquecer. Quando você casar, ele acertou em cheio. Quando você passar no vestibular, ele acertou em cheio. E quando nascerem os teus filhos, ele acertou em cheio de novo. Impressionante, velho. Mas tem algo, irmãos, que aconteceu conosco e nenhum de nós estávamos lá. E está registrado aqui. Foi isso aqui. Porque os efeitos dessa morte, os benefícios dela, estão presentes na nossa vida. Ele rasgou o véu e nós temos livre acesso ao Senhor em Cristo Jesus. O que você faz com tudo isso? Só tem uma coisa que você pode fazer. Se prostra e diz: muito obrigado, Senhor. E a sua vida é uma vida de adoração e de gratidão. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, desde o mais jovem até o mais velho. E nós dizemos como o apóstolo Paulo: assim, ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe.